Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 6ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Pariquera-Sul, realizada em 6 de dezembro de 2018. Ressalto que o motivo para a realização dessa sessão extraordinária é o atendimento ao requerimento número 149/2018, de autoria do vereador Rodrigo Mendes, o qual é feita a convocação da diretora municipal do Departamento de Educação, senhora Maria Laides Caldeira Salles, para prestar esclarecimentos sobre o contrato número 103/2017, cujo objeto é a prestação de serviço de auxílio na implementação do plano de capacitação das equipes técnicas do departamento e das equipes gestoras de unidades escolares. Convido a diretora do Departamento de Educação, senhora Maria Laides Caldeira Salles, para que venha à tribuna para prosseguimento dos trabalhos. Professora Maria Laides, por gentileza, pode... Quero explicar aos nobres colegas, ao público presente, como procederá essa sessão. Lembrando que o vereador Rodrigo Mendes, autor do requerimento, terá a oportunidade de, num primeiro momento, fazer cada uma das suas perguntas, e a professora Maria Laides aí tem o tempo para ir respondendo. Então, após o vereador ter explanado o seu requerimento, a palavra também será aberta aos demais vereadores por um tempo determinado, para que a professora também possa estar respondendo àqueles que desejarem questioná-la. Portanto, eu passo a palavra ao vereador Rodrigo Mendes, autor do requerimento 149/2018, para que inicie os questionamentos dos quesitos constantes no referido requerimento. Cumprimento a mesa, a diretora Maria Laides, os nobres colegas, público presente. Bom, dando continuidade à convocação, creio que a senhora recebeu, né, o ato convocatório. Eu acredito que seria mais fácil a senhora começar ponderando cada item, né, todos. Se a senhora quiser ponderar todos de uma vez, depois eu vou questioná-la. Caso contrário, se a senhora quiser falar sobre um apontamento e a gente passar para a discussão e outro apontamento ou discussão, aí é da escolha da senhora. Se a senhora quiser falar com todos e depois a gente trabalhar em cima de cada um, ou a gente já vai trabalhando em cima de cada um. A palavra fica com a senhora agora. Bom, boa noite ao público presente e aqui. Dar o meu boa noite também, através do presidente da Câmara, aos demais vereadores. Pode ser pontual. Pode ser? Então pode iniciar. Então, o requerimento do ilustre vereador, o senhor Rodrigo Mendes, ele aqui coloca uma questão de uma denúncia, né, por ele recebida, sobre o contrato da prestadora de serviços, que foi principalmente contratada para a reestruturação do plano de carreira, agregado a algumas outras necessidades do Departamento Municipal de Educação. No item 1, ele pergunta sobre o cumprimento fiel do contrato pelo fornecedor do serviço. Nós podemos dizer sim que o contrato ele foi cumprido, uma vez que o principal objetivo, que foi a reestruturação do plano de carreira, a minuta foi entregue, ela foi inclusive concluída com uma reunião com o advogado, o Dr. Silvio Graboski, que foi até uma solicitação do departamento, porque, principalmente para uma reestruturação de um plano de carreira, a gente necessita de um jurídico especializado em educação. E ele veio para fechar essa questão da minuta do plano de carreira, que foi entregue, apresentando todas aquelas necessidades pautadas no plano, e
tudo, de uma certa maneira, a contento do Departamento Municipal de Educação. E os demais itens que foram também contratados junto com a reestruturação do plano de carreira, também sim, que a maior parte deles estavam vinculados à administração, ao Departamento Municipal de Educação, à equipe do Departamento Municipal de Educação. Tá, então a senhora me disse que o contrato ele foi cumprido fielmente na íntegra. Sim. Tá. Quando foi entregue o plano de carreira final, que data que foi? A minuta do plano de carreira, em julho, ela já estava prontinha. Somente a reunião com o Dr. Silvio Grabowski, que foi em setembro, porque, na verdade, ele fez questão de vir explanado para todos. Mas a minuta já estava pronta, porque ele acompanhou, junto com os demais integrantes da contratada, ele acompanhou toda a elaboração do plano. E ele veio para fechar o plano em setembro com uma explanação para todos, que seriam para os professores, até mesmo para os vereadores. Mas a minuta ela já tinha sido entregue desde julho. Tá. Diretora, eu vou discordar da senhora, porque ele não foi entregue na data. Tem uma portaria, qual foi entregue para a gente uma cópia, que no artigo 4º ele fala o seguinte: a comissão municipal será formada a contar da data da publicação deste decreto e terá o prazo de 60 dias para encaminhar à Casa de Leis, né, a Câmara Municipal, para discussão e aprovação. Tá? Então, para encaminhar o projeto de lei, que seria o projeto de lei que não foi encaminhado para a gente somente no dia 29/9 desse ano. E a portaria ela foi assinada em outubro de 2017. E ainda ele fala que a organização do projeto de lei, que trata desse decreto, né, na discussão, é de responsabilidade do Departamento da Educação e do Departamento Jurídico. Então, assim, pela portaria, ele não foi entregue, ele não foi cumprido. Pela questão de término do plano de carreira, também não foi, porque nós tivemos aí, a senhora disse que a minuta estava em julho, mas não era o cronograma. O cronograma tinha que vir para casa. E no dia 11 de setembro, nós ainda havíamos uma reunião sobre o plano de carreira, ou seja, 2 meses, né, posterior. Teve uma conversa na reunião do Conselho, que também ela se equivocou em várias horas sobre a entrega dessa minuta do projeto de lei, que ela só entregou posterior à data do dia 27 de julho, que o contrato finalizava em dia 26 de julho de 2018. Bom, então não, aqui a gente conclui que nesse primeiro ponto não foi cumprido fielmente, mas depois nós vamos destacar em outras questões. Se quiser passar para outro item, mas eu ainda digo que foi porque tem protocolado e ela entregou dentro do prazo do contrato. Tá, não vamos entrar no mérito muito da questão da discussão, até porque nós temos uma portaria, tem uma cópia, se acredito que a senhora tenha. Sim, ele dá prazo e o prazo não foi cumprido. Pode ter até a minuta em julho, mas era para ter entregue em dezembro de 2017, não em julho. Mas, se a senhora acha que foi entregue, ok, não foi entregue. Pode passar para o item 2. Bom, entrega de regimentos internos para todas as escolas. Não, no contrato não diz entregue. Porque o regimento de escola, uma empresa não pode chegar e entregar um regimento para uma escola. Uma empresa, ela orienta como elaborar um regimento, porque o regimento ele é produzido junto com a comunidade escolar. Então, qualquer empresa contratada, ela auxilia nisso. Porém, ela não faz o regimento e entrega ele pronto para a escola. Então, doutora, mas diretora, a questão maior não é a entrega em si, é a elaboração. Foi elaborado e entregue apenas 2, o do Sidney, né, do Exídio, e do Vargas. Os outros, eu queria saber o porquê que não vieram para a gente a cópia, mesmo de reestruturação ou reorganização ou correção do que já existe, desses regimentos internos. Só vieram 2, faltam ainda 7. Porque os que foram entregues, eles na verdade eles foram avaliados e eles foram vistos como
corretos. Os demais, que precisavam de algum ajuste, as escolas estão realizando. Sim, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que não foram entregues todos os regimentos internos, não foram entregues 2. Mesmo que o regimento viesse igualzinho que já tem, não precisasse mudar nada, nenhuma vírgula, ele teria que, porque é um plano de elaboração, de reestruturação e de correção. Ele poderia até falar assim, olha, segue regimento interno, vamos supor, da escola do Abelhinha e não precisou nenhuma alteração, mandava pra gente. Isso mostra com que ela trabalhou em cima daquele regimento interno. Para nós, como vieram só 2 regimentos, ainda faltaram 7. E esses 7 não ficou claro se já estava correto nas escolas ou se ela deixou de fazer. Não, ela não deixou de fazer, ela orientou como fazer. Pois é, então ela não elaborou e ela não corrigiu, ela só elaborou. Tanto é que eu dizendo que nenhuma empresa elabora um regimento. Não, mas o regimento não se entrega ali pronto. É uma correção, tanto é que, palavras dela, abre aspas, fiz uma análise, procurei orientar o departamento no que precisa ser feito, e a gente tentou organizar as coisas, foi isso que ela falou. Então, ou seja, no regimento, ela só fez orientação, mas não é o que diz o edital para ela fazer. É isso que eu quero deixar claro. O que ela deveria fazer, ela não fez. Ela simplesmente falou assim, olha, que eu acredito que ela tenha lido, tenha visto que não precisava fazer uma alteração e falou, olha, esse está ok. Mas o que ela devia fazer? Está ok? Então ela tinha que dar pelo menos uma declaração, alguma coisa dizendo que, olha, nós trabalhamos em cima, vimos que estava tudo ok e pronto. Aí ela teria enviado também esse regimento interno. Nós só temos 2, era para ter 9. Então por isso que eu falo, na pergunta que foi questionado, foi se forem entregue todos os regimentos internos nas escolas, com a correção ou não, porque nós só temos 2. É isso que eu queria saber o que aconteceu. Não, eu continuo dizendo, ela orientou em relação à correção, mas ela não entregou pronto porque não era esse o objetivo, porque não se entrega pronto porque é uma discussão de comunidade. Ok, pode passar para o próximo. Implementação ao atendimento educacional especializado. Bom, nós já temos o AEE implantado no município. Então, na verdade, o que o departamento solicitou era orientação em relação a como nós estávamos conduzindo esse atendimento no município. Então, o que a gente precisa nessa hora? Ver se a nossa legislação, se a gente estava de acordo com a legislação vigente, e ela avaliou, ela elaborou planilhas, que é claro que nós ainda não implantamos, porque, como muitas outras planilhas que foram elaboradas pela empresa, que foi colocada à nossa disposição, o que for de acordo e o que for a contento, porque cada comunidade escolar tem uma realidade, e a gente vai estar implantando isso no próximo ano, porque muita coisa que foi realizada com a empresa não se implanta no decorrer do ano, já com as coisas andando. A gente tem um planejamento, a gente tem um calendário, então provavelmente muitas das ações que nós estaremos introduzindo será no próximo ano, porque não dá para a gente estar mudando planilhas, mudando documentação no decorrer do ano. Ok. É que esse questionamento foi porque em um requerimento eu até tinha questionado o que pretende ser realizado já para o ano que vem. E no requerimento não veio com uma clareza o que realmente ia ser implantado. Somente fala assim, tudo que já foi implantado foi de acordo com a Política Nacional de Educação, inclusiva, implantado no Sidney, e outras informações pertinentes encontram-se na apostila. Né? Na apostila nós não encontramos. Por isso que quando chegou a informação, não veio uma clareza do que seria implantado. Então, o questionamento era o que realmente vai ser implantado. E não veio no questionamento. Por isso dessa pergunta. Tá. No primeiro requerimento, que eu não me lembro o número dele, eu enviei toda a documentação, em relação, até mesmo todas essas planilhas. Foi uma solicitação do senhor Rodrigo Mendes. Sim, foi. Então, por isso que não consta, por isso que eu estou perguntando aqui, o que seria implantado, porque não consta. Tanto no requerimento, na resposta do requerimento, como no plano de organização que eles mandaram aqui o projeto, também não consta o que vai ser desenvolvido numa clareza. Por isso que eu estou questionando. Então, o que eu vejo aqui que ainda vai ser estudado, ainda vai ser planejado algo para o ano que vem, mas vai ser feito. Sim, é isso. Com certeza. Então tá.
Pode passar para o próximo questionamento. Data de entrega do projeto de reorganização do plano de carreira do Magistério Municipal. Acredito que nós já trabalhamos sobre isso, né? Nós já falamos, na realidade, até foi mencionado aqui o decreto, que colocar... tem um decreto mesmo. E a portaria só designar quem faz parte. Na realidade, a entrega diz que tinha a minuta, né, mas não foi entregue para a gente. A entrega foi feita dia 29/9. Foi feita uma reunião pós-contrato. Na verdade, o contrato ele era de 10 meses. Nós vamos chegar lá ainda. E era para terminar em julho, né, como eu havia falado desse ano. E mesmo assim, teve atendimento, teve ainda questões do plano de carreira do magistério que foi discutida em setembro, dia 11 de setembro. Eu até vou ler algumas palavras da contratante que foi questionado o porquê, né, não foi entregue. Ela falou assim, abre aspas, foi marcado para o dia 2 de julho, último dia que vocês tinham de aula. Já estava certo, o Silvio, que seria o advogado dela, viria. Aí a Maria Laides me disse o seguinte, acho que não vamos fazer no dia 2 de julho, que é o último dia de aula, e vão achar que eu estou fazendo nesse dia para querer que um monte de gente não venha, porque de repente a gente viaja e tal. Vamos deixar para o final do mês. Abre aspas novamente, continuação. Só que o Silvio já tinha falado para mim antes, o contratante, ou vem agora no final de junho, ou julho, ou só depois do dia 15 de agosto. Eu vou entrar de férias e vou viajar. E ele foi para o México. E chegou no dia 16 de agosto. E aí a gente teve que organizar. Nisso eu descobri que os 12 meses que eu achava, que era do contrato, creio eu, e como eu falei que já tinha, eu me confundi. E achei. Aquela deu uma enrolada, nem eu consegui entender. Eu estava tranquila, achando que ainda tinha tempo, e ainda que acabou, eu não emiti 2 notas. A reunião acabando sendo dia 11 de setembro, ela confundiu com 14, só por conta das datas. Então, ou seja, o plano de carreira, nesse questionamento, da data da entrega, e volto a falar que o contrato ele não foi cumprido fielmente, porque houve esses impasses de reuniões, que justamente uma das peças que causou foi o próprio advogado da contratada. Por quê? Ele preferiu viajar para o México do que se atentar a fazer as atividades hora contratada, que ela tinha o prazo que já tinha estourado no dia 26 de julho. E aí no dia 11 foi discutido, por isso que não bate essas questões de que em julho já tinha a minuta, porque como pode ter uma minuta se no dia 11/9 ainda estava sendo discutidas as alterações? Então, poderia ter uma minuta padrão, mas a minuta final do trabalho executado não tinha. E aí o doutor Silvio, né, ele só veio nessa data depois da viagem que ele fez. Então, ou seja, por isso que eu falo que o contrato ele não foi cumprido fielmente, e o plano do magistério foi entregue muito posterior da data que deveria ser entregue. Então, por isso que eu pergunto, eu questionei de que data foi entregue, porque não foi entregue na data certa, diretora. Bom, na verdade, no dia 2, a minuta estava pronta sim, porque essa reunião com o Dr. Silvio Grabowski foi uma reunião que ele fez questão de vir para explanar para todos. Ele fez questão. Então, no dia 2, que estava previsto, eu realmente coloquei essa situação, porque eu fazia questão de que todos os professores estivessem presentes. Era uma necessidade, porque foi uma discussão de várias reuniões, mas nós queríamos que todos estivessem presentes, inclusive os senhores vereadores. A gente fazia questão disso, que fosse discutido nessa última reunião. Não deu por conta disso, porque eu sabia que muitos professores já estavam se preparando para sair de recesso. E nesse inteirinho, o advogado também, além da viagem, ele ficou doente. Por isso que a reunião com ele foi
pós a minuta, mas a minuta já estava pronta. Sim, mas a questão maior, quando se faz uma contratação de algo, o serviço ele tem que ser entregue por completo. Ele não tem que ser entregue com uma minuta, porque a minuta não quer dizer que ele foi entregue e está certa. Tanto é que se tivesse a minuta certa, não haveria necessidade no dia 11/9 ele vir aqui. E não é questão de questão, é questão de obrigação, porque a contratada, ela não ia conseguir explicar tudo isso. E aí ela certamente envolveu o doutor, que veio explicar para a gente, nós estávamos lá, né, na reunião, vimos tudo, toda a explanação, ainda está ocorrendo nessa casa e vai acontecer algumas emendas, então, ou seja, veja, se fosse pelo decreto no artigo 4º, ele já era para ter sido entregue no ano passado mesmo, não agora, né? Isso é o que está escrito aqui. Mas é claro que com as demandas, né, não deveria ter deixado chegar estourado em julho. Acontece, diretora, que nem mesmo a contratada sabia da data do término do contrato dela. Ela se perdeu totalmente. Então, ou seja, como a senhora é fiscal do contrato, a senhora deveria exigir que o serviço fosse entregue por completo na data do dia 27 de julho, que dia 26 finalizou. Então, por isso que eu falo que a data, principalmente do plano do magistério, não foi entregue na data. Não foi entregue. Pode falar o que for, teve caso, a minuta. Minuta não é finalização de serviço. Minuta é só, entre aspas, é um rascunho. Para depois se materializar ele, melhorar ele, e aí sim, mandar para a nossa casa como foi feito. Então, no meu ver, e como está claro o fato, não foi entregue o plano de acordo com o contratado. Não foi. Mas pode passar para a próxima pergunta. Não, mas eu quero fechar esse assunto em relação à minuta. Eu digo que sim, porque uma empresa, ela entrega sim uma minuta. Quem vai materializar é o executivo, em projeto de lei, para passar para a Câmara, para se transformar em lei. Então, de qualquer forma, a empresa sempre entrega uma minuta. Ela não pode entregar um projeto totalmente pronto. Ele só vai se materializar na avaliação do legislativo e depois por vocês aqui. Não, no executivo, depois por vocês aqui, pelos senhores no legislativo. Então, a empresa entrega, sim, uma minuta. Uma minuta só para cumprir a exigência, mas, diretora, ela tinha que entregar já pronto. Depois que ela tivesse pronto, mandado para a nossa casa de lei. Isso é o que está escrito no edital e isso é o que está escrito no decreto. Não sou eu que estou falando se é ou se não é o edital. Não entendi até agora o que não estava pronto. Tem várias alterações que estão sendo prontas, até o substitutivo veio para a gente aqui, do executivo veio um substitutivo. E nós faremos outras emendas. Então, ou seja, e se tivesse mesmo pronta, aquela discussão do dia 11/9, ela não existiria. Teria enviado mesmo no dia 26, dia 27 de julho, enviado para casa. E não foi. Então, se houvesse mesmo algumas dúvidas, essas dúvidas teriam que ser sanadas não dia 11 do 9, mas sim em junho, ou maio, ou abril. É isso que eu quero que a senhora entenda. Mas as dúvidas, elas foram sendo tiradas no decorrer das reuniões. O que o doutor Silvio se propôs naquele momento foi de estar colocando tudo que foi discutido durante as reuniões. Tá, pode passar para a próxima pergunta. Forma de pagamento do ajuste. Eu gostaria primeiro de entender do senhor o que é esse ajuste. É que foi assim. A contratada disse que fez deixou de fazer alguns trabalhos e deixou de entregar algumas notas. E nós vemos aqui que só tem 8 notas fiscais que foram pagas. Então, para deixar mais claro, por que foram pagas somente 8 notas fiscais, sabendo que o contrato são de 10 meses, teriam que ter 10 notas fiscais, ela passou para mais de 12 meses, mas ela não emitiu essas outras 2. Então, por que não foram emitidas e pagas essas 2 notas?
Bom, o trabalho foi concluído, mas o não pagamento foi exatamente porque o contrato já tinha sido vencido. Então, a prefeitura não iria pagar notas com contrato vencido. Tá, eu discordo da senhora e ainda vou mais além. Eu vou ler uma questão do contrato que eu acho que a senhora deveria ter tomado uma atitude e não tomou, justamente por a senhora ser o fiscal do contrato e fiscalizar realmente essa perca que nós tivemos. O contrato, ele diz assim, deixa eu até pegar aqui, parte de pagamento. Pela execução de serviços, de que trata a cláusula primeira, serão pagos em 10 parcelas de R$ 7.600, ou seja, um contrato de R$ 76 mil. O pagamento será feito até o 5º dia útil do mês subsequente, após a apresentação da nota fiscal, acompanhada do relatório dos meses executados. A senhora atestou todas as notas sem o recebimento do relatório. Eu vou chegar por quê? As 8 notas. As 8 notas, sim. Porque o que acontece? Emissão dia 13, aceite dia 13, relatório dia 17 do 10. Emissão dia 11 do 12, aceite dia 13, relatório 28 do 11. Esses relatórios, elas só vieram, esses relatórios, no final do contrato, que ela mandou esse trabalho desenvolvido conforme o contrato 103, e ela juntou todos os relatórios aqui. Todos aqui. Estão todos aqui. Sim. Mas, o que ela deveria ter feito? Mês de novembro de 2017. A nota fiscal está aqui. A nota da emissão dia 13 do 11, o relatório está aqui. A senhora deveria juntar a nota fiscal, visto o relatório e dado o aceite da nota. Mas essa nota foi paga com o aceite da senhora, sem o relatório. Todas as notas ela emitia com relatório. Ela nunca entregou uma nota sem relatório. Então, nós temos um problema muito grave aqui. Sabe por quê? Porque eu fiz vista no processo licitatório inteiro, mais de 3 vezes. E não tinha, em momento algum, relatório junto com a nota fiscal. Não tinha. E eu fui, não foi num mês só. Foi meses diferentes. E se tivesse, diretora, esse relatório junto com a nota fiscal, eu teria visto. E não teve lá, eu tenho a cópia do processo licitatório inteiro, e não foi juntado esses relatórios, e a senhora deu aceite, mesmo assim, em todas as notas. Eu digo que a própria contratada, ela tem o recebido em todos os relatórios, porque ela apresentava em 2 vezes, e ficava com uma também. Tá, então, por que esse relatório não estava com a nota fiscal no processo licitatório? É a senhora fiscal do contrato, tá? Sim. Então, por que não estava lá? Todas as notas que foram entregues lá, que eu apresentava, o relatório estava junto. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é que lá não estava, e eu mesmo vi, por várias vezes, eu questionei o departamento de licitação, porque lá não estavam os relatórios fixados, tinha que estar acompanhado, e não estava. Então a senhora está dizendo que eu fui, vi, não prestei atenção, porque os relatórios estavam lá? Eu não sei se o senhor não prestou atenção. O que eu digo é, o processo, ele é montado lá no Departamento de Compras e Licitações. Não sou eu que monto o processo. Agora, quando a nota era entregue, entregue com o relatório. Tá bom, então vamos lá. Emissão dia 13 do 11. A senhora deu aceite no dia 13 do 11. O relatório está datado dia 17 do 10. Um mês antes. Na segunda nota, dia 11 do 12, foi aceite no dia 13. O relatório foi dia 28 do 11. Terceira nota. Foi aceite dia 27 do 12, o relatório 23 do 1. Dia 9 do 2, aceite, o relatório 26 do 4. E a dia data 20 da nota? Do 3. Qual que é a data da nota? Data da nota, dia 9 do 2, aceite 9 do 2, relatório 26 do 4. Vamos lá. Outra nota, 26 do 3, aceite 26 do 3, relatório 23 do 5. Diretora, desculpa, mas a senhora não... deve estar equivocada, vou usar essa palavra, porque todos os relatórios que foram assinados e tem o aceite da senhora em todas, são essas datas aqui. Não, eu não estou equivocada, porque eu então, muitas vezes entreguei a eu nota. tenho a cópia aqui, ó. Se a senhora quiser dar uma olhada, eu tenho uma cópia, eu tenho todas as cópias aqui que foram entregues, ó, com a cópia, assinatura da senhora, ó, assinatura da senhora, ó, aqui, ó, 23 de janeiro, relatório, recebido 23 de janeiro. Essa é a sua assinatura? Sim.
Então isso que eu estou falando. As notas, elas fiscais, elas foram entregues sem os relatórios. E os relatórios, eles foram entregues mesmo, que eu tive em mãos, porque eu fui lá ver o processo relatório, nesse trabalho aqui, ó. Depois de julho, depois de terminado o contrato. Esse trabalho aqui, depois de terminar o contrato, estavam todos os relatórios. Mesmo assim, não tiveram a inteligência de colocar as mesmas datas de recebimento. Porque a senhora está falando que estava lá, e eu estou mostrando para a senhora que não estava lá. E tem a assinatura da senhora. Sim. Então, vou passar para a próxima pergunta, para não ter mais um embaraço, porque aqui já está constando que não foi entregue as notas com os relatórios. Próxima pergunta. Entrega dos relatórios. Na realidade, os relatórios uma junta da outra. Na realidade, era a forma do pagamento, né, uma junto com a outra, e se as notas forem entregues junto com o pagamento. Já matamos as duas na mesma pergunta. Pode ir para a próxima pergunta, 7. Que nós também já falamos, né, que foram os prazos cumpridos da entrega de todos os serviços. Mas se só quiser responder, pode falar. Tá dentro do regimento eu expliquei, Vossa Excelência deve ter prestado atenção, o vereador vai fazer os questionamentos dentro do requerimento dele, ao qual a professora está educadamente respondendo. Após, abriremos espaço para que cada vereador se inscreva e também faça suas perguntas, se assim quiser. Sim, quanto ao vereador, autor do requerimento, ele faz as perguntas e a diretora vai explanando. Ele vai fazendo as perguntas e vai explanando. Ao final das perguntas do vereador, a qual já é a última, aí sim nós, os demais vereadores, inclusive o vereador, terá uns 5 minutos. Tá? Vereador, me desculpa, vereador, 16 anos de Câmara, Vossa Excelência deveria ter a noção um pouco mais do regimento, vereador. 16 anos de Câmara, vereador. Sim. Me perdoe, vereador, Vossa Excelência deveria ter lido esse regimento de 16 anos de Câmara. Olha, continua, vereador. Tá. Senhor vereador, não, senhor, questão de ordem, questão de ordem. Quando foi no início da sessão... Vereador Arnaldo e vereador Milton Laureano, por gentileza, não tumultuem a sessão, porque Vossas Excelências também terão 5 minutos para a pergunta. A professora educadamente está respondendo as perguntas e o vereador está fazendo as questões. Dentro do Vossa Excelência também sabe ler, Vossa Excelência sabe ler, então leia este requerimento do vereador. Não, questão de ordem, senhor presidente. Na outra convocação foi a mesma coisa com o ex-diretor de esporte, né, que foi exonerado. Enfim, os senhores fizeram a mesma coisa. Eu só vou pedir que mantenha a calma, porque no início da sessão foi questionado a diretora se poderia ser conduzido dessa forma, que nós temos sim os questionamentos de 5 minutos, que eu acredito que esteja no artigo 331, o senhor pode dar uma verificada no regimento interno. Mas aqui há um acordo dentro da mesa baseado nos questionamentos, porque eu poderia muito bem ir me inscrever. O senhor vai se inscrever? Eu posso deixar o meu vereador nome Rodrigo, por gentileza, atente-se à última questão. Okay. Faça a vossa questão, a professora também pode estar respondendo e depois será aberto um prazo de 5 minutos para cada um fazer os questionamentos. Muito obrigado. Se for isso, a pergunta de Vossa Excelência está respondido, então. Tudo bem, está respondido, o vereador pode se acalmar. Bom, posso falar? Sim. O último é cumprimento dos prazos de entrega dos serviços contratados. Eu digo em nome do Departamento Municipal de Educação, que não foi só comigo que a empresa trabalhou também com a equipe gestora, principalmente com as 2 coordenadoras pedagógicas. Então, para nós, o serviço prestado foi a contento. E até quero aproveitar o momento e pedir para o ilustre vereador, o senhor Rodrigo Mendes, que diz aqui que esse requerimento foi por conta de uma denúncia de irregularidades no contrato. Eu até peço para o senhor, se houve essa denúncia, para o senhor encaminhar para o Departamento de Educação. Né? Eu acho correto isso, porque a gente está aqui falando de uma empresa de pessoas que são consideradas idôneas, moradoras aqui no município de Pariquera-Açu há muitos anos, que prestou serviço pela primeira vez na educação aqui no município de Pariquera, porém presta serviço em todas as cidades, praticamente em todas as cidades aqui do Vale do Ribeira. Então, assim, é uma empresa de idoneidade, é uma empresa de respeito. E
falar em meu nome também, que eu estou à frente do Departamento Municipal de Educação desde 2005, não compactuo com irregularidades, nem mesmo a Prefeitura, eu tenho certeza que não compactua com nenhuma irregularidade. Eu gostaria que o senhor encaminhasse, né, registrasse essa em ata e encaminhasse essa denúncia para a gente. Senhora diretora, vai ser tudo feito nos conformes. A questão da senhora ter falado que não compactua, acho que essa não é essa a questão. Ninguém está falando que a senhora faz isso. Nós estamos falando, e também não estamos falando se a empresa se é idônea ou não é idônea. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando em cometimento de alguns erros ou algumas coisas que não estão claras. Não, eu estou dizendo pela denúncia, que o senhor disse que teve uma denúncia. Até porque, sim, mas não é só porque você recebe uma denúncia que está totalmente errado. Você pode receber uma denúncia que pode estar totalmente certo. Apenas é algo obscuro que ficou para alguém, ou para mim, ou para outro vereador, e assim se deu a convocação. Ponto. Sim. Não quer dizer que está errado. Não, com certeza. Então... E até digo, o certo ou errado, assim, a gente quer ter o conhecimento até para apurar mesmo. Se houve irregularidade, a gente quer apurar. Sim. E a questão do... Só para finalizar essa última pergunta, que nós não falamos de 2 notas fiscais, né, que não foram entregues. Eu até sei, eu vi o motivo depois, na verdade, e não entendi. Eu queria perguntar para a senhora o porquê que uma contratada, ela para o seu serviço e não informa o porquê, os motivos, não justifica a paralisação do serviço. Porque se ela não fez a nota, porque ela não prestou o serviço. Agora, se falar que ela fez o serviço, mas não emitiu a nota, fica meio sem justificativa. Deveria ter juntado a justificativa da não emissão da nota fiscal, pelo menos, né? Não, na verdade, não é que ela não fez o serviço. Na verdade, é que foi um período que não houve reunião com as comissões, mas teve um trabalho interno, porque ela não trabalhava só com a elaboração do plano de carreira. Ela trabalhava também com outros assuntos pertinentes à educação e que ela trabalhava internamente, comigo e com as coordenadoras do departamento. Mas como não houve reunião com as comissões, ela não achou justo tirar nota, porque ela não teria como prestar esse esclarecimento à comissão, às comissões. No caso, os profissionais que acompanhavam as discussões do plano de carreira. Foi por isso que ela não tirou a nota. É que, na verdade, ela não precisaria partir para a parte de reuniões, porque ela poderia, que nem tem plano de ação, tem sistema municipal de ensino, mas tem o AE, isso ela poderia ter feito. Mas ela esteve. Então, mas ela fez tudo isso, que eu até tenho uma palavra dela, ela fala assim, abre aspas. Eu sabia que era 10 parcelas, mas achava que iria acabar em setembro, né? Em janeiro era férias e eu não fiz a nota. Em maio, abre aspas, fecha aspas, abre aspas. Em maio aconteceram alguns problemas, fecha aspas. Abre. E quando a gente não foi, a gente não fez. Então, ou seja, ela falou que, primeiro, que ela achava que ia até setembro, e não era, até julho. Então, ela se equivocou totalmente com o contrato. Por isso que se confirma que o cumprimento não foi fiel. E ela fala que teve alguns problemas. E aí, quando ela não foi, ela não fez. Então, e ela falou das férias. Só que as férias, mesmo que seja férias do ensino, não justifica ela não trabalhar ou não fazer a nota. Poderia estar em férias, ela poderia estar fazendo outro tipo de trabalho correlato e emitir a nota fiscal. Só que ela falou aqui que não fez e não trabalhou. Está aqui, não fui eu. Ela falou, abre aspas, e quando a gente não foi, a gente não fez, fecha aspas. Palavra dela, não é palavra minha. Talvez o equívoco esteja aí. O que ela não fez foi reunião com as comissões. Mas o trabalho interno ela realizou. Tá, acho que nós fechamos aqui o senhor presidente. Bom, fechado esse bloco da explanação do vereador requerente, com a explicação da diretora Maria Laides. Então eu solicito aos senhores vereadores que quiserem formular perguntas sobre os quesitos constantes no requerimento número 149/2018, demais assuntos correlatos, que façam suas inscrições para o uso da palavra, dispondo cada um de 5 minutos. Seguindo a ordem de inscrição, de acordo com o artigo 332, parágrafo 1º do regimento interno. Inclusive, o vereador Rodrigo também, se for fazer uso da palavra, terá que se inscrever. Professor Paulo, eu quero só fazer uma colocação, até porque acho que ficou faltando isso. Por gentileza. Quando foi dito, né, da falta de emissão das 2 notas, teve orientação jurídica
para que a empresa entre com pedido via judicial. Até porque eu acredito que ela vai receber uma vez que ela prestou o serviço. Portanto, os vereadores que forem fazer uso da palavra, que se inscrevam. Bom, não somente o vereador Rodrigo Mendes inscrito para o uso da palavra, então solicito agora, nesse momento, a Vossa Excelência, vereador, para que faça uso da tribuna e assim utilize seus 5 minutos para questionamentos e depois a professora terá aí também seus 10 minutos para a resposta. Cumprimentar todos mais uma vez. Só para finalizar, acredito que todos os meus questionamentos foram respondidos, mas com relação ao contrato, eu fiz algumas solicitações, ao qual não vieram, e eu fiquei meio preocupado, porque assim, na elaboração, houveram várias reuniões que eu vi nos relatórios. Foi solicitar as atas dessas reuniões que aconteceram no dia 17/9 de 2017, 28/11 de 2017, depois 23/1, 26/4, 23/5, 25/6, 4/7 e 12/7 de 2018. Essas atas, elas não se encontram em nenhum lugar da reunião e também não foi enviada para esse vereador quando eu fiz o requerimento. A lista de presença também, foram enviadas algumas listas de presenças para a gente verificar com relação às atas e elas também não vieram de todas dessas reuniões. Teve alguns questionamentos que nas atribuições do trabalho da contratada, ela fez ao advogado, doutor Silvio, e esses questionamentos também não vieram para a gente, porque está no relatório que foi assim, fizemos questionamentos ao doutor Silvio sobre as questões do plano ou questões do PPP, enfim. Os questionamentos e as respostas não constam lá. Por isso que na ata, seria interessante ter essa ata, e o qual não veio, para saber exatamente o que foi trabalhado ponto a ponto nos relatórios, por isso mesmo, gerando as notas fiscais e os pagamentos por ela realizados. Também não veio o relatório que a contratada enviou para o advogado, que são um relatório de dúvidas, que também está no relatório, e não consta esse relatório de dúvidas encaminhado ao jurídico. Também a resposta, acredito que só veio uma sessão de perguntas, não veio as respostas, no processo todo também não tem, e na resposta do requerimento 148 não tem. Também tem uma questão do plano de carreira, que o doutor Silvio, na verdade, nós fizemos um questionamento sobre o envolvimento dele com a contratada, e aí foi falado que isso é questão entre a contratada e o advogado. Concordo. Porém, para a gente seria muito interessante saber o seu vínculo, uma vez que ele que estava tratando sobre todo o plano do magistério. E não veio esse vínculo. E para finalizar, o contrato ele fala o seguinte, cláusula 6.1, que é dos direitos de responsabilidade e penalidade, ele fala assim, a contratada terá a sua penalidade ou sua responsabilidade, total ou parcial, inadimplente, e serão aplicadas as seguintes
sanções a saber. Ao meu ver, a contratada deveria pelo menos ter recebido uma advertência pelo não cumprimento da entrega das suas atividades, ora que ela está no 3.1 do próprio contrato. Então, ou seja, a contratada, ela quebrou o contrato, uma cláusula do contrato. E sequer foi dado qualquer tipo de providência com relação a essa quebra de cláusula de contrato. Resumindo, eu vou perguntar, meus últimos questionamentos são: por que nenhuma providência foi tomada contra a contratada diante das suas inadimplências, diante da sua falta de comprometimento? Essa é a primeira. Segunda, por que todos os relatórios, eles não estão, que na realidade já foi respondida, mas que eles não estão nas mesmas datas, visto que duas notas nós temos no mês 12, tá? 2 notas fiscais nós temos no mês 12. Então, e por que não vieram nos relatórios as atas de todas as reuniões? Então, primeiro questionamento, a questão de atitude contra a contratada devido à quebra do contrato, de uma cláusula do contrato. Segundo, as questões de duas notas do mesmo mês. Terceiro, falta de informações da ata nos relatórios. É somente isso. Professora, por gentileza, a senhora tem uns 10 minutos para a resposta. Bom, eu acredito que eu nem vou utilizar 10 minutos, porque eu acho que todas as respostas eu já tenha dado. Mas, assim, em relação às duas notas, é porque ela não tinha emitido no mês anterior. Aí ela acabou emitindo 2 notas. E a questão da quebra de contrato, no meu ponto de vista, não quebrou o contrato, uma vez que ela cumpriu o contrato. Ela entregou todo o trabalho que ela se propôs a fazer. Então, eu não vejo onde teve quebra de contrato. E a outra? Falta das atas no relatório. Então, mas todas as atas das reuniões, elas foram encaminhadas, estão no processo. Não, elas não estão. O que tem é o relatório, mas ela não tem as atas. A ata não é um relatório. Tem a ata e o relatório não é relatório. Bom, aí a gente entra numa questão de interpretação. Sim. Né? O relatório que foi enviado foi os tópicos do que foi abordado, ok? Mas o conteúdo de cada tópico abordado não vieram. Então, ou seja, não fizeram uma ata do, vamos supor, tempo de conclusão de qualquer atividade. Foi realizado tal reunião, foi conversado com tal, foi feito em tal escola. Nem que for algo resumido do que foi abordado em cada tema dado no relatório. Isso se faz para que a gente possa saber exatamente o cumprimento de cada atividade que foi feita naquele relatório. Então, ou seja, só dizer, questionamentos enviados para o doutor Silvio, que está ali. Tá, mas quais? Porque 2 questionamentos até tem, um vem com resposta, outro não veio. Mas nós vimos aqui que tiveram várias reuniões, né, e com relatórios, pelo menos nos relatórios diz as reuniões. Só que não vieram as atas. A questão maior há uma obrigatoriedade contratual? Não. Já vou falar que não. Mas, no requerimento nosso, que eu solicitei as atas, que em toda reunião se faz uma ata, gravada ou escrita, essas atas que eu solicitei via requerimento, elas não vieram. É que, na verdade, os questionamentos, eles eram feitos em cima do que estava sendo discutido no plano de carreira. E a partir do momento que era sanada a dúvida com o doutor Silvio, isso da contratada com ele, essas dúvidas elas já eram corrigidas nas minutas. Por isso que a minuta ela teve várias versões. Teve a versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, até chegar na última. Então não era algo que respondia um relatório. Era uma correção feita diretamente na minuta. Respondida, professora. Então, ao final das perguntas, eu darei aí, então 3 minutos para as considerações finais por parte da
a diretora de Educação, professora Maria Laides, bem como também 3 minutos ao vereador autor do requerimento para as considerações finais, não mais para perguntas. Professora, por gentileza. Bom, eu quero agradecer aqui, né, o convite e me prontifiquei a estar. Espero ter respondido a contento e agradecer a todos vocês aqui, vereadores, né, pelo acolhimento, por estarem todos presentes, né, ao presidente da Câmara, professor Paulo, ao Rodrigo, que fez o requerimento, e aos convidados, né, ao público presente que está aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. Uma boa noite a todos. Vereador Rodrigo, autor do requerimento, por gentileza, 3 minutos para as suas considerações finais. Senhor presidente, só fica aqui meu agradecimento à diretora por ter atendido e por ter vindo à convocação, visto que nós já tivemos algumas convocações sem permanência sem a vinda do convocado. Então agradeço por estar aqui, sanando nossas dúvidas, minha dúvida principalmente, e esclarecendo todos os pontos do contrato ora mencionado. Agradeço a todo o público, todos os pares, e uma boa noite. Quero agradecer a professora Maria Laides por educadamente ter vindo aqui e se disponibilizado a responder aí, então, as perguntas feitas pelo vereador, autor do requerimento. Agradecer ao público presente e demais vereadores. Uma boa noite a todos. Não havendo nada mais a tratar na pauta da ordem do dia, informamos que os vídeos e demais trabalhos legislativos já estão disponíveis no portal da Câmara, no seguinte endereço: www.pariqueraçu.sp.leg.br. Agradeço a presença dos senhores vereadores e visitantes e, com a graça de Deus, dou a sessão por encerrada.
Sérgio, vai comigo, Sérgio? Vamos.